Bom dia, meus irmãos, graça e paz, que Deus continue guardando, protegendo e te abençoando, no nome de Jesus. E aí, como é que tá Apocalipse? Tem achado difícil? Eu vi aí já alguns comentários, né, acho que foi da dona Delmira, dizendo que algumas situações, na realidade a gente precisa muita coisa contextualizar, analisar aquela época do que ele estava vivendo. Então, para aquela época a qual foi escrito, isso era de fácil compreensão, as pessoas não tinham dificuldade para compreender. Como nós vivemos numa cultura bem diferente, uma realidade um pouco diferente, então fica um pouco mais difícil. Mas a gente parar para pensar, hoje nós estamos no nosso capítulo 14, já. E ele vai vir, né? Fala primeiro aí desses remidos, desses escolhidos dentre as nações, que a gente pode entender, alguns vão dizer, né, que são 144 mil, só que o próprio texto diz que não, né? Diz que esses foram aqueles que foram separados, né? Diz aí, entoaram os novos cânticos diante do trono, diante dos quatro seres viventes, os anciões, e ninguém pode aprender, são esses, né? O versículo 4 diz, são esses que não se macularam com mulher, porque são castos. Então a gente vê que é algo a qual o Senhor está dizendo, alguns vão entender que são como Deus tinha as 12 tribos, depois os 12 apóstolos, então vão entender algumas coisas, mas mesmo assim eles não eram castos. Então a gente precisava fazer mais uma pesquisa a respeito disso, mas eu creio que o nosso devocional hoje a gente não precisa se pautar por isso, mas podemos pensar no trabalhar de Deus sobre a vida daqueles a qual escolheu, sobre uma ideia de uma santificação que é Deus que irá fazer. Não, em nós não há poder para isso. O que nós precisamos é estar disponível, disposto a permitir Deus nos santificar. E a santificação, sim, muitas vezes ela vai gerar algumas situações, alguma dor. A santificação gera dor? Gera, porque é uma briga muito pessoal, muito individual, daquilo que eu quero, daquilo que o meu coração quer e daquilo que eu entendo que Deus quer da minha vida. Então é um trabalho que é feito por Deus, mas que eu preciso me colocar à disposição. A partir do versículo 6, nós vamos ver que o Senhor, trazendo os seus anjos, nessas vozes que vêm alertando a terra do julgamento, alertando a terra daquilo, é como Deus mais uma vez chamando. Percebe isso, como o amor de Deus ele é tão profundo? Deus é insistente em realmente chamar o povo ao arrependimento, chamar o povo a uma consciência de realmente abandonar os seus pecados e voltar para Deus. Então, a gente diz que quando vier o julgamento, ninguém terá desculpa, porque vai ter ouvido, vai ter visto muitas coisas, mas cabe a nós, assim como Deus é insistente, irmãos, nós não podemos abrir mão. Nós precisamos aí ter um desafio, né, de realmente ter alguém, pedir ao Senhor que coloque alguém no nosso coração para que a gente possa investir na vida dele, 1, 2 ou 3 pessoas, mas durante todo o ano. Não é começar em janeiro com um, e lá para março já desiste, fala isso não vai, aí lá para junho já mudou de novo. Não é essa a questão. Essa questão é, Senhor, quem? Quais são as pessoas a qual o Senhor deseja que eu invista na vida deles espiritualmente em 2023? Que o Senhor te dê aí um nome, 3 nomes, 2 nomes, não sei quanto, mas isso você vai investir todo o tempo orando, insistindo, conversando, buscando estratégia. Porque quando nós olhamos aqui, a partir do versículo 14 até o versículo 20, o que existe? Existe a condenação. Existe, e João vai dizer que o julgamento de Deus, a sentença de Deus, vai vir como numa ceifa, como numa colheita, onde o Senhor começa, né, sai cortando, diz, né, olha o versículo 14, olhei e eis que uma nuvem branca, e sentado sobre a nuvem, um semelhante ao filho do homem, tendo na cabeça uma coroa de ouro, e na mão uma foice afiada. Para quê? Para cortar, para ceifar. Aí podemos entender que aqueles que são dele serão levados para ele, serão colhidos com cuidado, mas aqueles que não serão lançados no fogo. Não é isso que Mateus vai dizer? Não é isso que Mateus vai dizer? Então, irmãos, pensando nisso, nós também precisamos avançar nessa busca, nessa oração, realmente intercedendo pelas pessoas, porque nós sabemos que a ceifa vai vir. Olha o que diz a partir do versículo 17. Então saiu do santuário quem se encontra no céu outro anjo, tendo ele mesmo também uma foice afiada. Saiu ainda do altar outro anjo, aquele que tem autoridade sobre o fogo, e falou com grande voz ao que tinha a foice:
Toma a foice, ajunta os cachos da videira da terra, porquanto as suas uvas estão amadurecidas. Então o anjo passou a sua foice na terra, vindimou a videira da terra, lançou no grande largar da cólera de Deus. E o largar foi pisado fora da cidade, e correu o sangue do largar até aos freios dos cavalos, numa extensão de 1.600 estádios. Toda essa numeração, né, para a gente entender a quantidade. Percebe o que estará acontecendo? Vem para ceifar, vem para colher, não simplesmente, a ideia agora aqui não está falando de colher os bons frutos, mas de realmente eliminar da terra todos aqueles que foram contra o Senhor, todos aqueles que trabalharam contra o Senhor. Mas claro, aqueles que são de Deus, o Senhor cuida. Aqueles que são de Deus, entendendo lá nos primeiros versículos, no versículo 1 até o versículo 5, esses serão cuidados, serão restaurados. Por isso, irmãos, nós não podemos parar. Precisamos avançar de anunciar o Evangelho, precisamos parar, não podemos parar de orar por pessoas para que elas venham reconhecer a Jesus como seu Senhor e Salvador. Então, que possamos pensar em tudo isso com muito carinho, muito cuidado. Beijo no coração, fique com Deus.